Você já ouviu falar do trem da meia-noite? Dizem que ele não aparece nos trilhos comuns, que não segue rotas, nem horários, nem tem destino. Ele simplesmente surge, silencioso, envolto em neblina, menos para buscar aqueles que já não pertencem mais a este mundo. Mas antes de continuar, se você gosta de histórias misteriosas, inscreva-se no canal Mistério Obscuro. Aqui, as sombras ganham voz, e o inexplicável se torna parte da nossa jornada. Agora, apague as luzes, feche os olhos e ouça com atenção, porque esta história fala sobre um homem que descobriu, tarde demais, que o último trem que ele pegaria não voltaria para estação alguma. Elias trabalhava como segurança noturno na antiga estação central de Barrofield, uma ferrovia que fora desativada há mais de 15 anos. Durante o dia, o lugar era apenas ruínas e poeira. Mas à noite, havia algo diferente no ar. O vento cortava pelos trilhos como se assobiasse melodias esquecidas. O relógio de parede, quebrado desde 1998, às vezes voltava a funcionar exatamente à meia-noite. E Elias jurava ouvir passos, lentos, compassados, vindos do corredor dos vagões abandonados. Ele achava que era apenas sua mente pregando peças. Até aquela noite. Era uma sexta-feira. O relógio marcava 23h52. Elias terminava de rondar os armazéns quando ouviu, bem ao longe, um apito de trem. Baixo, melancólico, mas inconfundível. Assustado, ele parou. A estação estava sem energia, sem trilhos ativos há anos. Mesmo assim, ele sentiu o chão vibrar menos, como se uma locomotiva invisível estivesse prestes a chegar. O vento começou a soprar forte. Um frio estranho percorreu o ar, e da névoa surgiu o que parecia ser um feixe de luz, menos vindo de um farol antigo, iluminando o pátio da estação. Foi então que Elias viu um trem negro, coberto de ferrugem e vapor espesso, avançando lentamente pelos trilhos, há muito enterrados sob o mato. Suas janelas refletiam sombras em movimento, como se houvesse pessoas ali dentro. Atordoado, Elias tentou chamar ajuda no rádio, mas só ouviu estática. O som do trem parando diante dele foi profundo, metálico, como o eco de uma catedral. A porta do primeiro vagão se abriu com um rangido pesado. Do interior, emergiu uma figura alta, vestida com um antigo uniforme de maquinista. Mas onde deveria estar seu rosto? Havia apenas escuridão. Atrasado para o embarque, Sr. Elias, disse uma voz grave, ecoando como se viesse de dentro de um túnel. Elias sentiu o coração acelerar. Eu não sei do que está falando, respondeu. Tremendo. Todos sabem menos, disse o maquinista. Quando o trem da meia-noite chama, ninguém ignora. Antes que Elias pudesse reagir, o homem estendeu-lhe um bilhete amarelado. O papel tinha o nome dele escrito à mão, e abaixo, uma data: 17 de outubro de 2002. O detalhe é que aquela era a data da morte de sua esposa e filha, em um acidente de trem, na mesma ferrovia. Elias sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Ele havia trabalhado ali desde então, tentando fugir da culpa menos, pois fora ele quem insistira que elas viajassem naquela noite. O maquinista inclinou a cabeça, e uma luz pálida brilhou onde deveria estar seu rosto. A viagem delas terminou há 23 anos. A sua começa agora. Elias tentou recuar, mas algo o empurrava para dentro do vagão, menos como se mãos invisíveis o conduzissem. Quando seus pés cruzaram o limiar da porta, o ar ficou denso e gelado, e a estação desapareceu atrás dele. Dentro do trem, o tempo parecia não existir. As luzes piscavam, projetando sombras distorcidas nas paredes. Os bancos estavam ocupados por pessoas imóveis, rostos pálidos, olhos vazios. Elias os observava, e então percebeu que conhecia alguns. Ali estava o velho guarda, que havia morrido anos antes, o bilheteiro que sofrera um infarto, e até a senhora que morrera nos trilhos, tentando salvar seu cachorro. Todos estavam ali, todos imóveis, todos com um mesmo olhar, de quem já se despediu da vida. Um murmúrio percorreu o vagão.
Vozes baixas, chorosas, sussurrando o nome de Elias. Ele tapou os ouvidos, mas as vozes vinham de dentro da sua cabeça. Eles estão te esperando, disse o maquinista, que agora surgia ao seu lado. Quem está me esperando? As almas que você deixou para trás. As janelas mostravam paisagens impossíveis. Cidades submersas, florestas queimadas, cemitérios iluminados por relâmpagos. A cada curva, o trem parecia atravessar um novo limiar entre mundos. Elias tentou abrir a porta, mas não havia saída. O maquinista observava em silêncio, enquanto o relógio na parede marcava sempre a mesma hora, laceiro após o que pareceu uma eternidade. O trem desacelerou. Lá fora, a névoa se dissipou e revelou uma estação que Elias nunca vira antes. Era feita de ferro retorcido, coberta por relógios quebrados e nomes gravados em placas enferrujadas. Um letreiro balançava ao vento. Estação terminal. Passageiros do fim. Quando as portas se abriram, Elias viu duas figuras na plataforma. Eram elas, sua esposa e sua filha, menos exatamente como no dia em que partiram. Sorrindo, ele correu em direção a elas, lágrimas escorrendo pelo rosto. Mas ao se aproximar, percebeu que elas não estavam realmente ali. Eram sombras, memórias materializadas pela saudade. A voz do maquinista soou atrás dele. Todo passageiro carrega o que o mantém preso. Se desejar partir, deve deixá-las ir. Elias caiu de joelhos. Eu nunca quis perdê-las. Nunca. Então por que continua aqui, todos os dias guardando a estação em que elas morreram? O silêncio foi absoluto. Elias entendeu. Enfim, o trem da meia-noite não vinha buscar os vivos, mas aqueles que se recusavam a aceitar a própria morte. E ele nunca saíra daquela noite de 2002. O maquinista estendeu-lhe novamente o bilhete. Agora, as letras brilhavam em vermelho, e abaixo do nome de Elias estava escrita uma nova data: 17 de outubro de 2025, menos meia-noite. Elias olhou ao redor. Os rostos pálidos dos passageiros o observavam em silêncio, como se aguardassem sua decisão. Por um instante, pensou em fugir, mas ao olhar pela janela, viu que não havia mais mundo lá fora. Apenas névoa. Apenas o som distante do apito, chamando. Ele respirou fundo, fechou os olhos e deu o primeiro passo. O bilhete ardeu em sua mão, transformando-se em cinzas. E o maquinista, com um leve aceno, moveu a alavanca. O trem começou a andar novamente, desaparecendo na escuridão. Dias depois, os novos guardas encontraram a estação vazia. O relógio antigo, que nunca funcionava, marcava 0. E sobre o banco de vigia havia um bilhete queimado, com o nome Elias ainda visível. Alguns juram que, nas madrugadas mais frias, o som de um trem ecoa pelos trilhos abandonados. E, se alguém estiver sozinho o bastante para ouvir com atenção, pode escutar uma voz distante, dizendo: embarque, passageiro. O trem da meia-noite não espera. Som de apito ao longe, se dissipando lentamente na neblina. Se você chegou até aqui, lembre-se, alguns caminhos não levam a lugar algum, e alguns trilhos só aparecem para quem já cruzou a linha entre vida e morte. Inscreva-se no canal Mistério Obscuro e continue viajando conosco pelos segredos que o mundo tenta esconder. Boa noite e cuidado com o som do próximo trem.